Como cuidar de suculentas em 11 passos, dicas para iniciantes. O vídeo de hoje então, ele vai ser direcionado aí para aquelas pessoas que estão iniciando no cultivo. Então esse vídeo ele é para mim, ele é para você, ele é para todas as pessoas que cultivam suculentas de uma forma geral, porque todos nós somos iniciantes no cultivo o tempo todo, porque existem aí para mais de 22 mil espécies catalogadas, então em algum momento vai estar chegando aí uma planta nova no cultivo, né? E a partir do momento que chega uma planta nova para você, significa que você vai ter que iniciar no cultivo e aprender sobre ela. O primeiro passo dos 11 passos, então, é a identificação. E a identificação nada mais é do que aprender o nome da suculenta para poder pesquisar sobre ela e saber como cuidar, né? Nós ganhamos esse livro aqui, ó, de uma amiga inscrita aqui do canal, que ela mandou para a gente de presente, e nele tem a foto de todas as suculentas e o nome dela, tanto científico quanto o nome popular. Isso vai ajudar bastante aqui a gente no canal, porque eu posso agora trazer para você a identificação tanto do nome científico da planta quanto o nome popular. Então vai ficar mais fácil de pesquisar. A identificação ela é muito importante porque quando você quer conhecer uma pessoa ou você se interessa em conhecer uma pessoa, a primeira coisa que você quer saber dela é o nome. Porque através do nome é que vai começar toda uma história entre você e aquela pessoa. A mesma coisa é a planta. Quando você aprende o nome dela, é a partir dali que vai começar uma história entre você e aquela planta, porque assim você vai pesquisar, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que pode, o que não pode, porque nós sabemos que no mundo das suculentas tem aí muitas regras, onde uma pode uma coisa, outra não pode, como é o caso dessa perle aqui, ó, que todas as pessoas que eu conheço falam para mim que tem dificuldades no cultivo dela, né? Porque ela realmente tem aí umas regrinhas que precisam ser seguidas. E para você saber disso, a primeira coisa que você precisa saber é o nome da planta, que aí você vai pesquisar e saber a quantidade de água, a quantidade de sol, tudo certinho, para poder cuidar dela e ter ela ali no cultivo ficando cada dia mais lindona. E principalmente as que você tem mais dificuldade em cultivar, aquelas que você acha mais difícil de cuidar dela, é que você realmente precisa saber o nome, porque através do nome você vai fazer várias pesquisas ali e vai encontrar vários vídeos, várias informações sobre ela na internet, né? Como é o caso dessa Dionysius aqui, ó, o Dionísio, né? Que todo mundo fala que ela também é bem complicadinha para cultivar, mas antes de ter essa planta aqui em casa, a gente já pesquisou sobre ela e quando ela chegou para a gente já tinha uma ideia de como cultivar. O segundo passo é a adaptação ao sol. Normalmente, quando a gente começa no cultivo das suculentas, a gente ainda não sabe exatamente como adaptar as suculentas ao sol. E uma dica que eu deixo bem importante aqui, que deu muito certo para a gente, é você procurar um local aí da sua casa, do lugar que você mora, onde bata o sol da manhã com certeza. Porque este local, ele não vai fazer mal para nenhuma planta sua, para nenhuma suculenta, porque todas gostam do sol da manhã. E aqui no nosso cultivo foi uma virada de chave quando eu fiz um mapeamento do quintal. Um dia eu fiquei de folga e eu resolvi analisar os locais que batia sol em determinado horário. E aí eu entendi, ó, que esse predinho aqui da frente, ele cobre o local que bate o sol aqui a partir das 10 horas. Então, até 10 horas da manhã é garantido o sol aqui. O sol passa por trás dele, e quando ele aparece ali atrás daquela caixa d'água, por exemplo, já está beirando o meio-dia. Então, dali para frente, eu só posso deixar as suculentas que tomam esse sol, as que estão acostumadas mesmo e já estão adaptadas. Então, as que eu vou adaptar, eu coloco no cantinho que toma o sol até as 10 horas da manhã, que é exatamente aqui neste cantinho, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, todas essas aqui tomam o sol de 10 horas. À medida que elas vão sendo adaptadas, eu venho trazendo elas para frente, e aí quando o sol passa atrás do predinho que continua batendo nas outras, as outras já podem tomar mais horas de sol também numa boa. O terceiro passo, que é bem importante no cultivo das suculentas também, é um local arejado, né? Um local com bastante ventilação, porque as suculentas em si, elas gostam desse local arejado, e isso vai ajudar bastante aí na questão de não ter proliferação de pragas, porque as pragas gostam muito daquele local ali abafado, fechado, que não tem muita ventilação. Então aqui a gente procura colocar ela
num local onde elas ficam todas suspensas, em cima de mesas, em cima de pallets. Isso faz com que elas realmente desenvolvam muito. E além disso, o local aqui ele é alto, porque a gente deixa as plantas aqui numa parte alta da casa, onde corre bastante ventilação. Como você pode ver aqui, ó, é uma parte bem alta. E mesmo que a gente tenha muita planta, como você pode ver aqui, ó, várias baciadas, e parece até que está acumulado, mas tem ventilação correndo em todas elas. O quarto passo é replantar suculentas, né? E como replantar suculentas? Quando você chega com a sua plantinha lá do garden, da floricultura, do supermercado, você chega com ela, na maioria das vezes, naquele potinho pequenininho. As nossas aqui chegam no potinho 6. E à medida que ela vai crescendo, a gente já vai colocando ela em vasos um pouco maiores, né? Então a gente vai replantando. E à medida que ela vai crescendo, a gente continua replantando ela em baciadas, em vasos cada vez maiores. Porque tem pessoas que chegam com a planta e no vaso que ela chega, ela permanece, né? A pessoa não replanta. E é bom você fazer o replante para ela começar a acostumar também com o seu substrato, com o seu jeito de cultivar. É bom quando você for fazer o replante também, você manter um pouquinho daquele substrato que ela veio, para ela ir acostumando aos poucos com o seu. Então é assim que a gente faz aqui e realmente dá muito certo. E quem acompanha o canal também há muito tempo já viu que por aqui dá muito certo também uma outra questão que vai ser então aqui o quinto passo no cultivo das suculentas, que é você colocar elas em vasos, bacias e arranjos, né? Quando eu falo vasos, bacias e arranjos, é colocar várias juntas no mesmo vaso, né? Na mesma bacia ou no mesmo arranjo, porque elas vão competindo entre elas por nutrientes e isso faz com que elas cresçam mais rápido, né? Se essa for a sua intenção. Se você realmente quer ver a sua planta desenvolvendo, crescendo, ficando compacta, colorida, lindona, coloca ela aí nas baciadas, nos arranjos, que você vai ver como que elas desenvolvem bem mais rápido e bem melhor. Mas isso aí a gente pede para fazer, ou deixa aqui a dica para fazer, quando você já tiver várias, porque você não pode plantar uma planta pequenininha numa bacia grande, como é o caso aqui, ó. Aqui tem várias numa baciada, né? Uma baciada de uns 70 centímetros. Então elas foram crescendo aqui, competindo nutriente, e isso faz com que elas desenvolvam muito rápido. Então quando a gente coloca aqui, coloca a mudinha pequenininha, elas estão longe uma das outras, e quando você assusta, elas já estão apertando umas às outras, empurrando umas às outras, e aí chega um ponto que a gente precisa tirar. Como é o caso aqui, ó, a gente faz as mudinhas, tanto por folha quanto por caule, e vai colocando nas baciadas. E como você pode ver aqui, ó, algumas já desenvolveram, já estão grandes, mas tem várias pequenininhas. E aqui elas vão competindo nutrientes entre elas, e rapidamente elas desenvolvem a ponto da gente já precisar tirar para colocar em outros vasos. E floreiras também. E como eu falei para vocês, são 11 passos, né? Então agora nós já vamos seguindo para o próximo passo. E se você estiver gostando aí do vídeo, eu vou te pedir para ir até o final, tá? Não pular nenhum passo, que é bem importante para você ter aí bastante sucesso no cultivo das suas suculentas. Então nós já vamos aqui para o sexto passo, que é o vaso ideal. O vaso ideal, na nossa opinião aqui, são floreiras, bacias, cuias que tem esse vão aqui, ó, entre a mesa, entre o local que você vai colocar e o vaso, né? Esse vão aqui faz com que na hora que você rega, a água bate aqui no vaso, no substrato, e passa aqui nesse vão e vai embora rapidamente. Então não fica a água parada por muito tempo. Muitas pessoas me perguntam também sobre o vaso ideal, se a gente usa vaso de barro ou de plástico. Aqui nós usamos o vaso de barro somente para colocar algumas que normalmente são um pouquinho mais complicadinhas de cultivar nos períodos de chuva. Porque o vaso de barro, ele seca muito mais rápido o substrato, então a gente sempre tem alguns aqui para a época de chuva, né? E a gente planta neles essas que normalmente gosta de menos água, gosta, vamos assim dizer, de menos encharcamento, né? Ah, se você é novo e nova por aqui também, muito bem-vindo e bem-vinda, tá? O meu nome é Marcos e para quem já acompanha o canal, sejam todos bem-vindos também. Aí se você estiver também gostando do conteúdo e não for inscrito ou inscrita por aqui, eu vou te convidar a se inscrever, deixar um joinha, compartilhar também esse vídeo aí com todo mundo que você sabe que gosta de planta. E vamos seguir então aqui, ó, para o sétimo passo no cultivo das suculentas aí, que é bem importante, que é a drenagem. Neste caso aqui, ó, como você pode ver,
eu coloquei para mais da metade ou a metade aqui do vaso de drenagem, né? Eu coloquei aqui bastante isopor, dá para perceber, ó, que a metade dele está ocupada com isopor. Isso aqui vai ajudar a segurar aqui os nutrientes, os produtos que você coloca no substrato, para não escorrer embora ali com a rega e com a chuva. E isso aqui também é ótimo para não deixar o substrato encharcado por muito tempo, né? Principalmente se a sua planta for pequena, uma suculenta pequena, ela vai ter raízes pequenas, então não tem necessidade de muito substrato. Então você acaba economizando também no substrato, né? Porque nós que cultivamos suculentas, haja substrato aí para todas elas. Então é uma forma também de você economizar no substrato. Porque não precisa colocar tanto substrato ali no vaso, porque à medida que ela for crescendo, aí você replanta e vai mudando ela para um vaso maior. Para te explicar de uma forma melhor, o que acontece? Quando a gente planta as suculentas, algumas delas têm as raízes bem fininhas, como se fosse um fio de cabelo. Então ela não vai aprofundar tanto ali naquele substrato. Se você coloca muito substrato no vaso, os nutrientes eles vão todos lá para o fundo e aquela raiz ela não vai conseguir chegar lá no fundo. Então o nutriente que ela precisa mesmo, ela não vai conseguir absorver. Quando você coloca menos substrato, significa que mesmo se os nutrientes descerem, eles vão permanecer ali próximo àquele isopor que você colocou de drenagem e elas conseguem manter os nutrientes, né? Elas conseguem buscar sempre nutrientes para elas crescerem e desenvolverem. Porque a tendência quando você rega a sua planta ou chove, os nutrientes eles vão descer, eles vão descendo para o fundo do vaso, né? Então quanto mais fundo for o vaso e quanto mais substrato, mais os nutrientes vão lá para o fundo. E como as raízes delas não vão lá para o fundo, então é melhor você manter o substrato mais na borda, né? Mais na beirada do vaso. Porque assim as raízes sendo pequenininhas ou fininhas, elas vão manter ali na beirada do vaso, pegando sempre nutriente, crescendo e desenvolvendo. E já vamos seguir então para o próximo passo, que é o 8º passo, que é a questão da rega, da água, né? E para falar sobre essa questão da água, eu vou explicar o que acontecia com a gente aqui no início. Quando nós começamos no cultivo das suculentas, a gente não sabia ainda todas as informações e a gente achava assim que para fazer bem para ela, a gente tinha que estar sempre molhando ela. Até que a gente começou a pesquisar e viu que não, que a suculenta ela pode ser regada aí uma vez por semana, dependendo da região, né? Então vai ser de acordo com o clima e de acordo com a região. Mas normalmente o mais indicado é regar uma vez por semana mesmo. Quando nós começamos a colocar isso em prática, deu muito certo, porque a gente ia lá, dava uma olhada ali depois de 5, 6 dias, se elas estivessem com as folhas todas durinhas, todas firminhas e estivesse mostrando ali uma boa aparência, eu ainda suspendi a rega para mais uns 2 dias depois ainda. E foi aí que eu entendi que poderia realmente passar vários dias sem regar. E também a gente fez uma viagem bem no início do cultivo, e aí eu fiz a rega dela no dia que eu viajei, e quando eu voltei, as plantas estavam totalmente lindonas e bem desenvolvidas. Então foi aí que eu percebi realmente e comprovei que elas poderiam passar vários dias sem rega. E tem também a questão de quando você compra uma planta pela internet, ela passa ali 5, 6 dias ou até mais dias naquela caixinha ali, vindo pelo correio ou pela transportadora para chegar para você, e quando ela chega, as raízes estão meio que sequinhas, mas a planta ela está do mesmo jeito na maioria das vezes, né? Então isso prova para a gente que elas podem passar vários dias sem rega numa boa. E você que continuou comigo até agora no vídeo, eu vou te pedir para ficar até o final, não perder nenhum dos passos, porque são 11 passos, e não tem nenhum deles que é mais importante do que o outro. Para você realmente ter suculentas lindonas, cada passo desse aqui é importante, e são passos que eu fiz aqui no cultivo, e fui só aumentando as nossas suculentas e deixando elas cada dia mais lindonas, né? Mas ainda falando sobre a questão da água, da rega, aqui a gente rega com mangueira mesmo. A gente vem com a mangueira aqui, ó, dá um bom jato d'água nas plantas todas. Aqui só estou fazendo um demonstrativo para não fazer muita bagunça enquanto eu gravo, mas eu já mostrei várias vezes regando com essa mangueira aqui. A gente dá um bom jato d'água nelas, molha elas abundantemente e aí só molha depois quando o substrato secar de novo. Aqui normalmente é uma vez por semana, mas aí vai depender da sua região, do calor, da temperatura aí, né? E vamos seguindo então para o 9º passo, que seria então aí a questão do adubo e fertilizante, né? É bem importante para você também ter suculentas, cactos e plantas lindonas, uma boa adubação, uma boa fertilização.
Normalmente as pessoas me perguntam sobre quais adubos a gente usa. E, na verdade, a gente usa vários, né? Tem os que a gente compra, tem os que a gente mesmo faz aqui no cultivo mesmo, os caseiros. Mas tem esses assim, ó. O importante é você, quando for comprar, você ver alguma informação como essa daqui, ó, que reforça, fortalece, auxilia na nutrição e no enraizamento aí das suas plantas. E normalmente eu deixo várias dicas de vários adubos e fertilizantes para servir mesmo de dicas aí de opção para a pessoa, porque às vezes não encontra um na região que ela mora, mas encontra outro, né? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o do esterco de gado, com borra de café e carvão. Tem também a torta de mamona, que eu preparo aqui, eu mesmo vou lá, busco a mamona, né, lá no pé, na árvore da mamona, bato ela no liquidificador depois de sequinha e faço a torta de mamona. E aqui a gente usa a torta de mamona há mais de 3 anos no cultivo. Tanto é que aqui sempre tem mamona secando, ó, em cima da telha. Essa daqui, daqui a pouco ela seca, eu bato ela e guardo o adubo. Depois eu vou lá durante a caminhada, pego mais mamona e trago. Então tem sempre mamona secando por aqui para poder fazer o adubo da torta de mamona. Em cima desse telhado aqui tem tudo que você imagina aí de adubação, ó. Tem também aqui o esterco de gado curtindo, ó. E eu faço isso aqui também porque a gente sempre tem que fazer um substrato novo para as plantas que vão chegando, né? Então, toda vez que eu vou fazer um substrato, eu preciso ter algum adubo em mãos aqui para poder colocar no substrato. A gente coloca também, ó, casca de banana, casca de ovo, para secar também aqui, ó, nas bandejas, em cima do telhado. E aí, assim que fica sequinho, bem crocante, a gente baixa tudo no liquidificador velho que a gente tem para jardinagem aqui, faz a farinha dele aqui e depois coloca no substrato também. Além da casca de banana, casca de ovo, que a gente deixa secando aqui, a gente também deixa aí o pó de café, a borra de café, que a gente mistura no substrato também. O 10º passo, que é bem importante também no cultivo das suculentas e cactos e plantas, é ter um defensivo em mão, né? Aqui no caso tem fungicida, tem o Proverme, tem o Provermin, que no caso aí são inseticidas, fungicidas e vermicida, né? Porque a gente precisa ter sempre esses aí em mãos, para na hora que aparecer alguma praga ou alguma doença ali, você já ir lá e socorrer a sua planta. E mesmo quando não tem alguma praga ali visível, você precisa passar um defensivo uma vez por mês, como a gente faz aqui, ó. A cauda da babosa, né? Que não precisa nem comprar, é só pegar lá uma folha de babosa, bater no liquidificador com 1 litro d'água, colocar mais 1 litro para ralear ali na hora de pulverizar e pulverizar a planta toda. Então, às vezes não é necessário você ver a praga na planta, você pode aplicar o defensivo ali uma vez por mês. E a gente tem sempre essas opções justamente por isso, porque uma vez ou outra a gente vai passando, vê ali uma cochonilha, uma praga na planta e já vai lá e aplica. E tem também a cauda da folha de mamona, e muitas pessoas me perguntam de quanto em quanto tempo. E na verdade a gente gosta de ter isso aqui e saber sobre isso, porque a gente passa aí uma vez ou outra e tem uma praga, né? Então não precisa ter ali um tempo certo para aplicar, é aplicar na praga e exterminar ela naquele momento. Caso contrário, usar uma vez por mês. E vamos seguir então aqui, ó, para o 11º passo, que é o substrato, né? Para você ter aí plantas, suculentas, cactos bonitos aí, você precisa ter aí um bom substrato. E um bom substrato significa aí um substrato bem drenante, bem aerado, né? Aquele que você jogou água ali para regar suas suculentas, suas plantas, a água já desce e já vai embora, né? Molha ali o substrato, mas não fica encharcamento. Este daqui é um substrato caseiro que eu fiz sem gastar nada. Tem um vídeo dele aqui no canal. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar no final do vídeo, então, para você assistir e pegar dicas também. Então, ó, seguindo aí esses 11 passos, com certeza tem mais coisas que podem ser feitas no cultivo, para ficar bacana aí o cultivo. Mas seguindo esses 11 passos aqui, com certeza você vai ter suculentas lindonas, desenvolvendo, crescendo, ficando compactas, reproduzindo do jeito que você realmente deseja, né? Esses 11 passos que eu segui aqui hoje, passando para você dicas, são 11 passos que eu fui separando comentários de amigos e amigas inscritas aqui no canal, e aí eu prometi que em algum momento eu faria usando aquele comentário, né? Eu respondi para a pessoa que em algum momento eu faria um vídeo sobre esses passos. E aí eu resolvi juntar todos eles e fazer um vídeo só. Pode ser que ajude você que está assistindo, pode ser que ajude as pessoas que me pediram para poder fazer também um vídeo, né?
Fazendo isso aí, eu garanto para você que realmente a sua planta vai desenvolver. Quem acompanha o canal e vê todo o vídeo que eu posto, viu quando eu comecei a mostrar esse sedum morganiano, por exemplo, ele já estava bonito, mas dava para ver aqui, ó, a cara da boneca, vamos assim dizer, todinha, né? E hoje, ó, já não dá para ver mais. A gente vê um pouquinho do nariz dela, da pintura, da boca, mas os olhos a gente não vê assim, né? Então significa que está crescendo muito rápido. E muitas pessoas me perguntam aí o que eu faço para essa planta desenvolver tão rápido e as outras também. E tudo que eu uso para fazer elas desenvolverem está nesses 11 passos que eu passei aqui hoje para você neste vídeo. Inclusive essa daqui ela fica num local que ela toma o sol da manhã, que é o que ela gosta, mas essa daqui ela aceita um pouco mais de rega, então pode regar ela aí a cada 3 dias numa boa, né? Essa, diferente das outras, ela aceita um pouco mais de rega. Mas em relação a isso aí, pode ficar tranquilo e tranquila também, que você acompanhando o canal, eu sempre vou trazer dicas aqui das que gostam de mais água, das que gostam de menos, mais sol, menos sol. Fica tranquilo e tranquila, porque o canal ele existe justamente para isso, é para trazer para você as informações do que vai dando certo por aqui. Eu venho aqui e trago a dica para você. Inclusive foi por isso aí que uma inscrita aqui no canal, uma amiga inscrita no canal, me procurou um dia desses daí, querendo me fazer a doação de um livro, e depois ela me explicou o porquê. Ela falou assim que gosta muito do jeito que eu faço, porque tudo que eu aprendo que vai ser bom para mim, para o nosso cultivo, eu venho aqui e trago para você. E a amiga inscrita, ela é a Meire, ela colocou assim: como posso entrar em contato com você? Quero lhe doar um livro de suculentas que falei um tempo atrás, cactos e outras suculentas para decoração. E aí eu passei para ela o meu endereço através do Instagram, e ela mandou o livro para mim, chegou aqui, e o bom é que esse livro ele vai ser útil para mim e vai ser útil também para quem acompanha o canal, porque toda vez que chegar uma planta aqui que eu não souber a identificação dela, por exemplo, se eu comprar em algum lugar que não tiver identificação, eu venho aqui no livro e vou aprender a identificação dela para poder aprender a cuidar e depois passar a dica para você também, que acompanha o canal. Eu quero agradecer aqui a Meire, né, por ter mandado esse presente tão lindão aqui para nós, tão útil, que realmente vai ser de muita valia e de muita importância aqui para o canal, tanto para mim quanto para você que acompanha. E ela falou assim que mandou para mim, porque gosta muito do jeito que eu faço aqui os vídeos, porque toda a informação que eu aprendo que é boa para nós aqui, eu venho e compartilho aqui com os inscritos, né, com os amigos e amigas inscritas. E é muito gratificante aí receber esse carinho, né, e esse feedback aí dos amigos e amigas inscritas aqui no canal, que vão gostando do que a gente vai fazendo e trazendo pra gente aí, ó, um presente, um mimo e um agrado tão bom quanto este. Então hoje aí vai um abraço especial para Meire, muito obrigado, que Deus te ilumine e te abençoe. E também vai um abraço especial hoje para a amiga inscrita aqui no canal, que é a Josilândia. Ela colocou assim: manda para mim, por gentileza, um abraço para todos nós do estado de Goiás, município de Piracanjuba, Diaconisa, Joselândia e família. Amém. Então um abraço especial hoje vai para Joselândia, a família dela, que mora no estado de Goiás, no município de Piracanjuba, Diaconisa. Então um abraço para todos vocês aí também da região. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, e também deixa nos comentários de qual cidade, qual região que você assiste, para poder mandar abraço para você também, tá bom? E quem ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia. Caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe esse vídeo com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, toda pessoa que você sabe que gosta de planta, compartilhe com ela também, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!